dia, turminha. Estamos de volta, né? Mais um dia. Hoje estaremos trabalhando em matemática, no capítulo, onde vamos estar dando continuidade no capítulo 3, onde a gente está trabalhando sobre semelhanças e diferenças. E hoje nós estamos iniciando aí na página 51, onde a gente vai estar falando sobre leve ou pesado. E a princípio nós vamos observar a imagem. Esta imagem aí, olha só, que essa imagem ela aparece lá na imagem de apresentação do capítulo. E aqui tem o recorte da imagem, né? Olha só, podemos notar facilmente que a lata de tinta é mais pesada que os pincéis, né? Você observou bem a imagem e você vai observar a expressão do homem que está carregando a lata de tinta e a expressão do garotinho que vai levando os pincéis. Por que nós podemos perceber que a lata de tinta é mais pesada? Nós podemos perceber, por a nossa experiência própria, né, de saber que pegar os pincéis é mais leve e também do que uma lata de tinta e também por a expressão que a imagem apresenta. Nós podemos observar nessa imagem que o homem que está carregando a lata de tinta, ele está fazendo uma expressão no rosto, onde demonstra que ele está pegando algo pesado. Enquanto o garoto vem com os pincéis de forma bem à vontade, não aparenta, né, fazendo nenhum esforço. Aqui diz assim: não há como dizer que algo é leve ou pesado sem compará-lo a outra coisa. Veja só, uma folha de árvore é muito leve para você, mas e para as formiguinhas? Olha só, aqui tem as formiguinhas, né, carregando as folhinhas. Nós podemos ver que elas fazem esforço e muitas vezes é necessário várias formiguinhas para conseguir carregar, né, algumas folhas. E olha só, e você vai poder fazer isso com uma grande facilidade, né, e vai achar muito leve. Então, essa questão de leve ou pesado vai depender de quem, né, vai estar exercendo essa força, vai estar pegando. Algo que pode ser leve para mim, provavelmente ela não vai ser leve para você, né? Algo que eu achar leve, talvez você não ache, talvez você ache pesado. E então, nós vamos agora para a página 52, e aí tem uma atividadezinha que você já era para você realizar com a sua família, né? Vamos pesquisar com a ajuda de uma pessoa da família e preencha a ficha com os dados sobre você. Alguém da sua família vai fazer essa pesquisa junto com você. A idade, a altura, o peso, o número do calçado e o tamanho da sua camiseta. Você vai ver todos esses dados e vai colocando aí. E para isso você vai precisar da ajuda da mamãe, né? Ou do papai, alguém que possa ver todos esses dados para você. Você vai ver e vai anotar aí no quadril. E embaixo tem perguntas orais, né? Que seriam para a gente conversar na sala. Mas como não tem como, você vai conversar lá com a mamãe. Pede para você converse fazendo relação a um colega. Então você pode fazer isso fazendo relação com um irmãozinho, ou com um primo, ou até mesmo com a mamãe, né? Provavelmente os dados vão ser diferentes, mas você não vai deixar de fazer essa relação. E após, nós vamos vir para a página 53, onde tem aí, ó, Cri-Cri, né, o Cri-Cri, que é uma página de comparando figuras. Converse com os colegas e o professor sobre cada par de figuras. Olha só, nós temos algumas figuras geométricas aí, podemos ver o quadrado e o retângulo, né, em uma, e embaixo um quadrado menor, um quadrado pequeno e um triângulo. E diz assim: quais são as diferenças entre as figuras? Você vai observar o que é diferente, né, nas figuras. Olha, podemos ver que na primeira imagem elas são diferentes como? Olha só, nessa imagem nós temos um círculo e nessa outra imagem nós temos um quadrado. Podemos perceber que elas são diferentes na forma, né? Uma é formada por linhas retas, né? Possui 4 linhas retas e possui pontas, e a outra figura ela é totalmente circular. E elas também ainda se diferenciam no tamanho, porque o círculo é grande e o quadrado é pequeno. Elas também ainda se diferenciam na cor, que uma é azul e a outra é amarela.
E abaixo tem outro par de figuras e diz assim: quais as semelhanças e as diferenças entre as figuras? Lembre-se que na atividade acima a gente viu quais eram as diferenças, né, entre o quadrado e o círculo. E agora nós vamos ver diferenças e semelhanças nas figuras de baixo. Aqui na figura, as figuras são esse par de figuras aqui, o triângulo e o quadrado. No triângulo, eles são semelhantes. Vamos perceber o que é que eles são semelhantes. Eles são semelhantes em quê? No tamanho. Ambos têm o tamanho semelhante. Eles também são semelhantes porque as duas figuras, elas são formadas por linhas retas, né? Por linhas retas. E ambas as figuras possuem pontas. Então, elas são semelhantes no tamanho, elas são semelhantes porque ambas possuem linhas retas e ambas possuem pontas. E elas são diferentes no quê? No que elas se diferenciam? Vamos ver. Elas se diferenciam na cor, né? Que uma é azul e a outra é amarela. Elas se diferenciam também na forma, que uma é quadrado e a outra é triângulo, e elas se diferenciam ainda porque uma possui 4 pontas e a outra possui apenas 3 pontas. Então, vamos rever. Elas são diferentes na cor, na forma, e que uma possui 4 pontas e a outra 3. E elas são semelhantes no tamanho, né? Elas são semelhantes no tamanho e porque ambas possuem linhas retas e pontas. E agora, tem 2 quadrados aí com algumas formas, ó. Em cada quadro, pinte a figura que parece não fazer parte do grupo. Eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, pinte a figura que parece não fazer parte do grupo. Aí você vai ter um quadrado, né, com várias formas geométricas. Várias formas aí várias figuras dentro do quadrado. Qual dessas figuras do primeiro quadrado é diferente das outras, né? Não faz parte desse grupo. Aí você vai observar bem direitinho. Por quê? Você vai ver que essas figuras que estão no primeiro quadro, elas são formadas de linha reta, né? Todas as figuras são formadas de linhas retas. Possuem 4 pontas, exceto uma. Você vai ver, vai encontrar qual é a figura que não faz parte do grupo e por quê. E vai falar para a mamãe. No segundo quadro, da mesma forma, nós temos outras figuras aí, né? E podemos observar que essas figuras que tem no segundo quadro, elas possuem partes circulares, né? Algumas possuem partes somente circulares e outras possuem partes circulares e retas. Porém, todas devem possuir, né, partes circulares, exceto uma. Somente uma figura não vai possuir parte circular. Então, você vai ver qual dessas figuras do segundo quadro que não possui parte circular, ou seja, ela é feita apenas por linhas retas e pontas. E você vai pintar essas duas imagens que se diferenciam, você vai encontrar e vai pintar ela ou circular para que a gente possa identificar elas como a figura que não faz parte de cada grupo. E logo após, nós vamos vir aqui para essa página, aqui a página 54. Para essa página, vai ser necessário você recortar as figuras geométricas, as figuras que tem lá no anexo 1. Lá no final do módulo, você vai encontrar essa parte do anexo, ó, onde você vai ver algumas figuras. Aí você vai recortar, aí você faz um envelope de papel, assim, ó. Cola dos lados e coloca essas partezinhas, para depois que quando você vai usar apenas uma dela. Mas você vai guardar as outras e deixar dentro do módulo, porque em atividades futuras a gente vai reutilizar essas formas geométricas que você vai deixar aí na sua bolsinha. Olha só. Recorte as figuras do anexo 1.
E depois que você recortar, vai deixar lá no cantinho e nós vamos fazer essas comparações e no final você vai escolher uma figurinha para colar aí. Olha só, a princípio tem, vamos comparar as figuras quanto à forma. São 4 formas diferentes. Vamos observar aqui, nós vamos comparar as figuras quanto às formas. Olha, vemos 4 figuras diferentes. Aqui elas são iguais nas cores, mas são figuras diferentes. Nós temos o quadrado, o retângulo, né, o círculo e o triângulo. Então, vamos observar direitinho. Eles são diferentes na forma. Vamos comparar as figuras quanto à cor. São 3 cores diferentes. Aqui embaixo nós temos, né, a mesma figura, que é o triângulo. Nós temos 3 triângulos iguais em tamanhos e diferentes nas suas cores. Um triângulo é azul, outro triângulo é amarelo e outro triângulo é vermelho. E embaixo diz, vamos comparar as figuras quanto ao tamanho. São 2 tamanhos diferentes. Nós agora vamos comparar quanto ao tamanho. Observa, nós temos 2 quadrados, né? E eles são diferentes no tamanho. Um quadrado é pequeno e o outro quadrado é grande. Então, vamos observar. Nós aqui fizemos a comparação quanto às formas, que elas são 4 formas diferentes, o quadrado, o retângulo, o círculo e o triângulo. Aqui nós podemos ver que eles são diferentes na cor. Temos 3 triângulos, um azul, um amarelo e um vermelho. E aqui embaixo nós podemos ver que eles são diferentes no tamanho. Um quadrado é pequeno e o outro quadrado é grande. E agora, embaixo, nesse espaço aí abaixo, as figuras a seguir têm 2 semelhanças entre si, forma e cor. Cole outra que tenha 2 diferenças para a segunda. Olha só. Agora nós temos 2. Agora a seguir nós temos 2 diferenças entre si, cor e forma. Olha só, aqui nós temos as 2 figuras, que é o que? O círculo e o retângulo. Elas são diferentes na forma, né? Que uma é círculo e a outra é retângulo. E elas são diferentes na cor, que uma é vermelha e outra é azul. Ou seja, são 2 diferenças. Agora, em todas aquelas figurinhas que você recortou lá do anexo 1, você vai encontrar uma figura que seja diferente em relação à segunda. Então, vamos ver. Primeira, segunda. A segunda é o retângulo. Então, qual é daquelas figuras que possuem 2 diferenças em relação ao retângulo, né? Você vai ver, tem que possuir 2 diferenças, ou seja, pode ser diferente na cor e na forma, diferente no tamanho e na cor, ou diferente no tamanho e na forma, e assim por diante. Você vai escolher entre aquelas figuras uma figura que possua 2 diferenças em relação ao retângulo e vai colar aqui embaixo. E as outras figurinhas, como o tio já falou, você vai deixar guardadinha no envelope e vai colocar lá no seu módulo, né? Qualquer coisa, você pode fazer o seguinte: pegar a última página do seu módulo e colar o envelope lá, porque aí você faz o envelope que ele fica coladinho ali e ele vai ficar guardadinho sem cair, se você não vai correr o risco de você perder. Ou você pode botar um clipe prendendo o envelope na página. E é isso, em matemática por hoje é só. E tia quer ver todo mundo fazendo a tarefinha, viu? Bem bonito, capricha.